E aí, gente querida, tudo bem? Meu nome é Matheus e a gente está aqui nesse episódio do Corandale Cast, né? Começando esse projeto novo. E eu estou aqui com o pastor Isaac Belm, né? E hoje a gente vai Isso. falar sobre a vida de um pastor, de um jovem pastor, né? Isaac, então, para se apresentar, todo mundo que está escutando isso provavelmente já te conhece, né? Mas qual é o teu nome? Como é que se fala, né? De onde você vem, do que se alimenta? Obrigado, Matheus. Meu nome é Isaac Belm. Meu sobrenome é esse aí mesmo, mas não tem problema. Pode ser Bon, Belm, como quiser. Aqui é Não o importa. Brasil. Exatamente. Eu sou natural, na verdade, de Boa Vista, Roraima. Olha aí. Saudosa Roraima. Antigo ocupação federal do Brasil, que depois se tornou um estado. Quem não conhece Roraima, conhece Roraima, um estado maravilhoso. Minha irmã mora em Roraima. Olha aí, então Roraima é tipo o Acre. O pessoal acha que não existe, mas existe. Existe. Mas fui criado aqui em Canoas, mais especificamente bairro Matias Velho. Olha aí, hein? Quem não conhece o bairro Matias Velho não sabe o que está perdendo, né? Não sabe? Estação Matias, fácil, acessível aqui. Cidade que nunca dorme. E qual que era a terceira pergunta? Do que você se alimenta? Bah, essa não sei se é uma boa responder. Pode Não, falar. tem altos e baixos. E Deus perdoa, Deus minha perdoa. esposa, que provavelmente está assistindo ou não, né? Já convive contigo a vida inteira, Exatamente. Ela sempre tenta me puxar na minha alimentação, mas eu tenho uma tendência a me alimentar de comidas rápidas. Qual a tua comida favorita, assim? Favorita? Bah, cara, é difícil. Eu gosto de um McDonald's, não vou mentir. McDonald's. Tu já, inclusive, já fez uma pregação sobre uma parada no McDonald's, né? Já. Acho que era crente FF, né? Pode ser. Olha aí, ó, memória melhor que do Pode ser. pregador. Não, mas eu gosto de um McDonald's, mas eu gosto também de um churrasquinho, né? Sim. Cara, o que a tua família tava fazendo em Roraima pra tu nascer lá? Meu pai é pastor e Aham. na igreja que ele começou, que ele foi ordenado, quando tu sair ali do seminário ou da faculdade, tu não pode, assim, escolher para onde tu vai. Tu é enviado para algum lugar, Sim. né? E normalmente o primeiro lugar ao qual tu é enviado é para onde ninguém quer. E aí ele acabou Exatamente. indo para Boa Vista, Roraima, isso já talvez há 35 anos atrás. Caramba. Então é um fim de mundo hoje. E eu posso falar porque eu sou de lá, né? Não vão dizer que é Não sei, vai ser preconceito, alguma coisa. E realmente vai ser cancelado por duas pessoas. é longe, é um fim de mundo. E na época eles foram pra lá, acho que eles tiveram como pastores lá 5 anos, mais ou menos. Uhum, que massa. E eu nasci lá no ano de 1989. Olha aí, então, tu tem quantos anos? Minha matemática é péssima. 31, vou fazer 32. Olha aí. Dia 15 de julho, coincidentemente no dia... Tua irmã, né? Do dia 15 de julho. Exatamente, olha aí que memória. Alinhamento dos planetas. Cruzou a primeira curva, assim, da Exato. vida adulta, trintão, já não volta mais. Quanto tempo tu ficou lá em Roraima? Eu 1 ano e meio. 1 ano e meio? E depois voltei pra que conhecer, porque eu não tinha nenhuma lembrança. Qual é que foi a experiência? Foi boa, cara. Foi boa. Na época que eu fui, não tinha nem internet banda larga. Pra tu ver como Meu Deus. é longe. Não, e isso é muito doido, né? Porque a gurizada, às vezes... Hoje a minha irmã tá lá, né? Ela trabalha num projeto missionário em Roraima. E quando ela tá no local da missão, assim, né? Nas aldeias dos índios lá, a comunicação é possível só por aqueles GPS usado pra resgatar, entendeu? A pessoa, tipo assim, caiu lá no meio do mato, aperta o botãozinho, aí serve pra mandar uns SMS. Não, é literalmente outro mundo. Uhum. Não que também não tenha bastante ambiente urbano, né? Tem, Boa Vista é uma cidade urbana pequena, né? Sim. Às vezes, igual, tipo, americano, assim, né? O gaúcho pode fazer isso, talvez, né? O americano acha assim, Brasil é toda uma selva, né? Devo levar uma arma para o Brasil. Não, é um estado bonito, cidade bonita. É diferente daqui, né? Uhum. Diferente. Não, o Brasil é com certeza um país vasto pra caraca, né, meu? É. Então não tem como ser igual. Meu, tu falou que tu tem 31 anos, cara. Há quanto tempo que tu é pastor? Eu fui ordenado pastor em 2013. Amém. Junho de 2013. Então vão aí 7 anos, talvez indo pro 8º ano. 8 anos. Pra quem não manja ou não entende a linguagem e tal, o que é ordenado pastor? Alguém diz assim, Isaac, vai ser pastor! Não, é que o que eu acredito? Eu acredito que as pessoas, o cristão no modo geral, agora entrando na Olha aí. teologia, ele se faz... ajeita, assim. Até vou me ajeitar na cadeira, né? Minha esposa vai dizer que eu tava muito jogado na cadeira. Ah, sim.
Mas todos os cristãos são chamados para fazerem tarefas pastorais, né? São pequenos pastores ou sacerdócio universal. A gente não tem tempo para explicar o que é sacerdócio universal, mas coloca no Google, espero que apareça boas sugestões. E a ordenação é justamente quando tem esse reconhecimento público, né? Esse reconhecimento público de que tu está ali, agora sim, no ofício de pastor, né? Eu estou pastor, no caso. Sim. Então, foi ordenado, tem 31 hoje, ordenado há 7, 8 anos atrás. 24, eu acho. 24 Não anos. começa a fazer muita conta e a gente vai gastar mais tempo fazendo conta. Cara, então, tipo assim, 24 anos, né? Não era necessariamente uma criança, assim, né? E eu me lembro, né? Tu já era engajado em várias tarefas, né, na igreja antes, né? Acho que tu até brinca assim, né? Trabalhava mais, tinha mais... Acho que eu trabalhava mais naquela época do que hoje. Exatamente. E cara, como que foi, digamos assim, vou dar uma palavra, talvez vai soar muito moderna, né? Muitos 2020, mas como você se percebeu... Tu diz percebeu o chamado? O chamado de Deus na tua vida. Eu acho que foi antes disso, com certeza. Eu sempre estive muito envolvido com música. Sim. E eu tava caminhando para esse ramo, né? De música e produção musical. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu fui estudar. Mas o curso de produção musical não saiu. Saiu só o de músico ministerial, que eles chamavam. Que era um meio a meio entre se preparar para o ministério e tu aprender música. Ah, que massa. E aí, alguns sinais que eu fui acompanhando. Até que eu disse, bom, é algo que eu gosto de fazer. Mas como na igreja que a gente vinha, o pastor era alguém que ele fazia muitas coisas, no sentido de ser quase que um generalista, né? Não tinha algo tão específico como, um pastor para os jovens, um pastor para música, um pastor para cuidar hoje, que nem a gente vê, das mídias sociais, um pastor... E não que precise ser pastor para fazer isso, né? Eu achava que isso talvez demoraria ou não. Sim. Mas, claro, as coisas aconteceram de forma muito rápida, né? E como hoje, né? Muitas coisas que a igreja percebe hoje aconteceram por causa do ano de 2020, né? Essa celeridade. Ah, sim. Cara, uma pergunta, por exemplo, assim, tu falou, no caso, quando tu falou de Roraima, que teu pai era pastor e tal. E ok, tu vai vendo isso na tua vida, esse chamado vai se confirmando e tal, mas como que a tua família reagiu, assim, né? Com naturalidade, ou disseram, talvez, tipo assim, não... Quem sabe tu faz um concurso e tal, né? Porque às vezes, né, escutando testemunhos diferentes, histórias diferentes, nem sempre a experiência familiar com um pastor na família é uma experiência positiva, né? Às vezes é uma experiência muito dolorida, assim, né? Para filhos, esposa e coisa e tal, assim. Como que a tua família... Sob esse aspecto, meu pai sempre deu um bom exemplo como pastor e pai, né? Claro que tu passa por aquelas fases da vida de rebeldia, adolescência, ressentimentos com a igreja. Acho que todo mundo que se criou na igreja já passou por isso, né? Mas meu pai sempre incluiu a família no ministério, né? Não era tipo assim, não, na igreja a gente é pastor e em casa é outra história, né? Tanto que eu era acostumado a ir em visita, velório. Olha, eu duvido alguém ter mais velório e enterro do que eu no currículo. E acho que essas coisas foram dando assim, algo natural, entendeu? Sim. E quando eu entendi isso, meu pai, obviamente, minha mãe, minha família me apoiaram, mas eles também quiseram mostrar qual que era a seriedade disso, né? E eu sempre conto a história, quando eu tive uma conversa, meu pai disse, Isaac, tu tem certeza? Eu disse, tenho. Aí ele perguntou, tem certeza mesmo? Eu disse, já não sei se eu tenho. E acho que ele perguntou talvez 3 ou 4 vezes, mas porque sabe que o ministério, ele envolve uma série de comprometimentos, de perda, uma palavra que eu sempre tive comigo, que era lá de Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo ali o sermão da montanha. Porque quando a pessoa ela se alista, né? Usando aquele vocabulário lá de Paulo para Timóteo, ele não sabe no que vai dar, né? Sim. E assim pode ser uma pessoa que está fazendo um pastorado tempo integral ou missão tempo integral. Tu
tu pode passar coisas boas, mas tu Sim. pode passar por momentos de dificuldade. Sim. E acho que era isso que eles queriam dizer, Aham. né? Não são... E não que eu não soubesse, porque eu já Uhum. tinha visto o que meu pai e o que minha família tinha passado. Mas talvez nesse momento foi uma preocupação de pai, né? Uhum. Talvez, será que tu tem estruturas internas para sim, isso? Será que tu tem sim. estômago para isso? Porque querendo ou não, Cobra um preço. o pastor ele trabalha com muitas pessoas. Tu sabe que Uhum. onde tem muita gente, onde tem. Uhum. Tu vê de tudo, né? Sim. Não, e outra coisa, né? Igual tu falou, cara, todos esses anos na igreja, né? Meu, se você tá na igreja, né, e não passou ainda por uma fase de se magoar com alguém da igreja, com a estrutura da igreja, Vai guarda, acontecer. guarda um espacinho no seu coração, porque provavelmente vai acontecer, porque imagina, qualquer relacionamento de longo prazo, Com entendeu? certeza. Que tu não tem um atrito, que tu não tem uma briga, que tu não tem desentendimento, poxa, me mostra, né? Porque Sim. eu não conheço nenhum. A gente, mesmo às vezes, maridos e mulheres, namorados que se amam, que, né, estão apaixonados ali e construindo algo bem particular da treta, né? Então Sim. imagina Sim. um lugar onde que as pessoas vão para serem, digamos assim, muitas vezes, né, no imaginário popular, assim, melhores, né? Uhum. Onde que os padrões morais são bem altos. Não, cara, mas é massa, assim, essa preocupação familiar, eu acho, né? Porque a minha percepção de fora, assim, desse meio é que é muitas vezes um acontecimento, digamos assim, uh, tu vê comum, assim, no teu contato com os pastores, bati no microfone aqui, desculpa, pessoal da técnica, e aí, tipo assim, essa coisa do contato, tipo assim, de seguir os passos do pai e tal, Uhum. e nem sempre, às vezes, tem todo esse processo que tu falou, né, de tipo, ó, toma cuidado, analisa, pensa, e às vezes, né, gera umas aberrações, assim, né. Sim. Cara, eu sempre comparo a quem às vezes segue a profissão do pai, seja Sim. um advogado, um empresário, um comerciante. Tu sabe como as coisas funcionam e isso Uhum. facilita, Sim. né? Tu já tem aquele know-how. Tem coisas que não Aham. te chateiam porque tu já viu isso 1000 vezes. Tem Sim. situações difíceis ou situações boas que fazem parte da rotina. Agora, quando isso é imposto, assim Sim. como em outras profissões, Sim. um filho que assume os negócios do pai e ele odeia os negócios. Mas rola aquela expectativa da família de que tu vai continuar o Exatamente, negócio. não. Essa expectativa nunca teve, assim, nunca teve Uhum. não, precisa ser pastor Sim. ou tem que ser pastor. Até porque foi o que eu falei, eu estou pastor, né? Se Deus me Sim. chamar para outra coisa, cara, ah, que seja parte do meu sustento, isso eu tenho Aham. bem aberto, né? Aham. Não é assim, bom, passei num concurso e Aham. agora vou até minha aposentadoria, né? Com certeza. Mas, cara, tu falou que a família foi de boa e na época tu já tinha namorada? Ou tu era um cara solteiro, assim? Como Não, que eu namorava. namorava? E como que foi essa conversa, tipo, eu quero. Já era uma coisa que vocês trocavam ideia sempre e tal? Porque às vezes eu pergunto isso porque talvez algum jovem que tá escutando aqui a gente, tipo, vai dizer assim: meu, eu tenho um sonho assim de ser que nem o Isaac, quero ser Uhum, pastor, mas eu tenho que achar uhum. uma ungida, assim, uma varoa que queira encarar essa Sim, bronca, sim, assim, sim. né? E como que foi isso, assim, pra. Eu acho que, na verdade, esse aspecto de ser pastor, às vezes ele é parece muito místico, né? Aham. Eu acho que, independente do que a pessoa ela tá escolhendo pro futuro dela, ela precisa compartilhar. A Uhum. gente já namorava, até antes da gente namorar, a gente já conversava sobre isso. Uhum. Porque antes de eu ser pastor, eu queria ser músico. Então não mudava muito a situação Ela deu sobre o graças a aspecto. Deus que vai ser pastor. Então eu acho que isso faz parte, porque se a pessoa dizer, tá conhecendo a outra, dizer, Uhum. eu quero, sei lá, fazer um concurso público. Meu sonho Aham. é ser, sei lá, professor Uhum. universitário ou trabalhar na Polícia Federal. Aham. Sabe que isso vai implicar em mudança de estado, por Sim, exemplo. sim. Isso é importante tu dizer pra pessoa, senão tu vai te relacionar com a pessoa e depois tu vai dizer, Uhum. não, mas eu queria morar aquilo do lado do papai e da mamãe pra sempre. Aham. Sim, exatamente. Entendeu? E aí, ser pastor ou ser missionário também implicam nessas coisas. Com certeza. E a Natália, que é minha esposa, sempre foi muito parceira. Diz, não, isso não é um problema. Acho que a família dela também se mudou várias vezes. Acho que isso facilitou. Mas essa sinceridade vale para qualquer profissão que tu for escolher. Com certeza. Anotem aí, hein? Não é só. Não vai casar com a guria ou com o cara e depois contar que tem sonho de morar com uma mochila nas costas. É, exatamente. Bem, quais são então os maiores desafios assim que tu enxerga para um cara que é pastor
e tem a tua idade, por exemplo, assim. Por exemplo, tu tem toda a experiência como voluntário antes, né? Muitos anos trabalhando na igreja. E tu falou assim, como pastor ali, aqueles 7, 8 anos, né? Isso. Então, quais são os desafios, assim, que tu enxerga, né? Que talvez possa encontrar até correlação, o pessoal saber, tipo, poxa, no dia a dia de um pastor que tem seus 31 anos, trabalha... Acho que tem vários desafios, né? Eu acho que o principal é não ter pressa de ver as mudanças, né? Que um jovem, ele sempre quer mudar tudo muito rápido. Acho que outro desafio é conseguir conciliar as gerações, porque tu tem uma geração mais velha na qual lidera a igreja e tu tem jovens cheios de energia querendo trabalhar, querendo movimentar. E talvez outro aspecto é o amadurecimento, né? Das ideias, dos conceitos. Eu era novo quando fui ordenado pastor e eu brinco que eu olho para trás e não sei se eu queria que meu filho fosse dos jovens quando eu era pastor com 24 anos, mas era porque daquela loucurada mas eu acho que essas coisas ajudam as pessoas e me ajudou a amadurecer, com certeza. A liderança da igreja teve paciência comigo, meu pai teve paciência comigo, os pais dos jovens tiveram paciência comigo. Mas eu acho que em qualquer lugar é assim. Que nem eu digo, em qualquer empresa é assim. Quando uma pessoa está começando em alguma coisa, as pessoas precisam ter paciência. Elas vão tomar decisões erradas, elas vão falar coisas que não são legais. Óbvio que essas insistências não podem continuar, né? Mas acho que esses são alguns desafios que com certeza um pastor jovem encontra. Porque um pastor jovem, onde ele pastoreia somente jovens, é mais fácil. Agora, quando tu tem esse encontro de gerações, né? Filhos, pais, alguns já são até avós no mesmo ambiente. Não, eu imagino. Hoje, assim, de 1 a 10, como que tu calcula, assim, facilidade de lidar com pessoas? Cara, onde que 10 é uma maravilha. Vou tomar até um golinho de tônica, tá? Antes medite. Se você tem uma fábrica de água tônica, quiser patrocinar aqui o Corandale-cast, pode mandar pra gente que o Isaac vai testar tudo e tomar. Ou café, né, cara? Qualquer uma das opções. Amém. Cara, eu acho que isso depende muito mais da pessoa, né? Acho que depende muito mais de mim. Porque fazer, 0, é um saco lidar com as pessoas. Aí o cara tem que mudar de profissão, né? Próxima visita pastoral, vai entrar o Isaac e assim a pessoa... pastor, eu vi que tu disse que Exatamente. É uma droga. Cara, lidar com pessoas é difícil, mas lidar com tecnologia também é difícil, entendeu? Ou lidar faz parte da vida, entendeu? É claro que vão haver momentos mais críticos, sempre vão haver, mas é aquilo que o cara, ele tá sendo chamado pra fazer, né? É uma convicção espiritual, praticamente. Exatamente. Assim, né? Intelectual e espiritual ao mesmo tempo, né? Exatamente. E no dia a dia, assim, lidar com pessoas e tal, acho que talvez uma curiosidade que o pessoal possa ter, tipo assim, como é a rotina de um pastor, né? Ele vem pra igreja às 4 da manhã, usando um hobby, assim, um capuz, se ajoelha ali na frente do altar, fica até às 8 da manhã orando pelos irmãos, e depois vai ler a palavra de Deus em voz alta. Como que é a rotina de um pastor, assim, pra talvez desmistificar algumas coisas na cabeça das pessoas? Hoje, aqui na nossa igreja, a gente não faz horários de escritório, né? Não precisa cumprir horários 8 a 5 ou 8 a 6. Pra glória de Deus. Então, depende mais do que a rotina ou o que a semana acaba impondo. Hoje eu sou responsável pelo Ministério de Louvor. Então, a gente tem atribuições relacionadas à música, né? Organização, eventos, os cultos, né? A gente acaba tendo 4 cultos semanais. Então, existe essa liberdade da gente organizar os nossos horários. Então, isso é bom e às vezes é ruim. Porque às vezes é bom porque daqui um pouco, numa quarta de manhã, eu posso ter uma folga. Mas às vezes tu precisa trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, 3 turnos, por exemplo. Sim. Então vai por essa demanda, né? E os próprios horários também, né? Eu vejo às vezes, tipo assim, até pra quem não conhece a realidade da igreja, né? Por exemplo, tudo isso aqui foi montado, né? Com mão de obra voluntária. Nessa sala aqui, nesse momento, né? Tem algumas pessoas, né? Que participaram durante muitas semanas da idealização do projeto, da montagem, da
da parte técnica, que estão agora gravando, que montaram iluminação. Isso são horas de trabalho, Sim, né? sim. E normalmente, assim, estão andando contigo, assim, né? Então, Aham. às vezes, por exemplo, a gurizada aqui tava na porta ali 6 e pouca, né, da manhã, 7 horas, pra a gente começar a gravar isso aqui, e muitas vezes vão até tarde da noite, né? Eu acho que às vezes isso é uma coisa interessante até do pessoal saber, que muitas vezes o horário não existe, né? Sim. Pra vida do pastor e dos voluntários também que estão aí seguindo, né, a- o pessoal. Mas isso é massa, assim, tipo assim, ah, na média, assim, tipo, não na média, mas como que tu concilia, então, essas obrigações e tal, tempo de estudo, como que tu gosta de fazer isso, por exemplo, assim? Eu coloco numa lista o que realmente precisa ser feito, né? Porque Uhum, coisa para fazer tem o tempo todo. Pessoas uhum, querendo trocar uma ideia, tomar um sim, cafezinho, conversar. Se deixar a agenda do pastor gira em torno disso, né? sim, 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 Então tu precisa às vezes colocar esse freio, uhum, dizer alguns nãos, né? Que é uhum, o que a gente sempre conversa, aquela dificuldade daquele exercício de dizer não. uhum, Mas eu, por exemplo, preparação de uma pregação, eu tento sempre estudar 1 hora para cada 5 minutos que eu vou falar. show, Mais ou menos numa média, assim, que uma vez um uhum, professor falou, eu até achei que era um exagero na uhum, época, e depois eu comecei a ver que realmente, para tu ter algum grau de conteúdo, né? uhum, Aí tudo que a gente acaba aprendendo no seminário uhum, teológico, né, sim, cara? Bons comentários bíblicos, uhum, ler bons livros, uhum, ouvir hoje bons podcasts. Quem uhum, tem acesso à literatura em outros idiomas, lê em outros idiomas, algumas coisas não estão ainda traduzidas. Então eu dou espaço para tu também não. Qual que talvez seja uma dificuldade que às vezes o pastor tem, ou às vezes quem está envolvido com a igreja, pode ser até um voluntário, ele tá sempre na posição de doador, né? Então ele aham, sempre tá entregando algo, tá entregando seu tempo, ele tá entregando um aconselhamento, tá uhum, entregando um ouvido amigo, ele tá aham, entregando uma oração. E como é que tu vai reabastecer isso? sim, Talvez a resposta óbvia, beleza, a leitura da palavra e a oração. aham, Mas tem outras formas que o cara precisa reabastecer isso, seja com lazer, seja com tempo uhum, livre, seja ouvindo boas sim, coisas, sim, lendo bons livros que te ajudam nessa rotina, né? sim. Então, encontrar esse balanço. E qual dica tu daria, então, até para não só pastores, mas talvez líderes de ministérios e estudantes, eu acho que é uma coisa, Uhum. porque isso é uma coisa que na minha cabeça, me corrija se eu estiver errado, né? Mas o pastor, até no seu preparo e coisa, me lembra muito mais um professor universitário, talvez, que tem que gastar um tempo ali nos livros, coisa e tal, e talvez uma ideia de algumas pessoas seja que chega ali na salinha de oração pastoral, Deus, quinta-feira, falta 10 Revelação. minutos pro culto, e aí já entra ali, né? E aí vai ali pregar com a palavra toda, né? Isso Sim. demanda todo um processo, né, de preparação. Você tem alguma dica, assim, que tu acha, cara, essa dica na minha vida de sentar, estudar, preparar, vale muito a pena, uma coisa que funciona pra Tu mim? diz em específico para estudo e preparação de Pra sermão? estudo e preparação, não só de sermão, mas às vezes, poxa, a pessoa não tem que preparar um sermão, mas, sei lá, vai fazer um trabalho. Coisas que Sim. ajudem na tua produtividade, ou tu diz assim, bah, meu, tô em busca ainda. Cara, acho que são fases da vida e a pessoa precisa se conhecer, né? Uhum. Quando eu não tinha filhos, eu Aham. gostava de estudar muito de noite barra Sim, madrugada, sim. né? Era um tempo que eu gostava de estudar. Hoje eu já prefiro acordar de manhã cedo, que eles ainda estão dormindo e tá tudo em silêncio, né? Aham. Então, primeiro, se conhecer qual que é o momento que tu mais rende, que o teu cérebro Sim. tá mais fresco, né? O segundo é a concentração e o foco, né, cara? Uhum. Eu sou uma pessoa muito distraída, assim, Uhum. e é fácil eu perder o fio da meada, por exemplo. Acabei de ouvir Aham. um barulho, eu já nem me lembro mais o que eu tava Já faz falando. aquele. Mas eu acho que esse lance do foco, cara, infelizmente o celular, as redes sociais são uma benção, mas são uma praga ao mesmo Sim. tempo. Então, se tu consegue deixar ele um pouquinho de lado, Uhum. e eu tenho minha Bíblia no meu celular, é tribom, sei lá, colocar no modo avião, Aham. ou tu tem um outro dispositivo que não tem as redes sociais, Aham. né? Eu acho que isso ajuda para concentração de qualquer coisa, porque senão a qualidade do estudo, seja para o colégio, para a Sim. faculdade, vai pelo ralo, né?
Tu bota, tipo, uma musiquinha de som de chuva, assim, pra te isolar do ambiente ou não chega... Não, se eu gosto de música, mas Tu já viu depende. já viu esses aplicativos, assim? Que é Ah, um sonzinho ambiente, só assim pra... Eu sei bem porque eu tenho que ouvir todas as noites. Minha esposa tem um negocinho assim, aí simula chuva, Barulho de passarinho da floresta selva, amazônica. ruído branco, parece TV ligada num canal que não tá sintonizado, né? São coisas do casamento, né? Não, com certeza, pra glória de Deus. E tu falou, por exemplo, meios alternativos ali de tecnologia. Como que é a tua interação, assim, né? Até o pessoal imaginar, tipo, aplicativos de estudo que o pastor usa e tal. Tu usa alguma coisa, assim, nesse aspecto? Ou é, tipo, você tem 2, 3 quartos na tua casa, assim, né? Pra quem não sabe, o Isaac mora num apartamento, né? Não é um apartamento gigante, né? Mas Não, longe disso. não tem uma biblioteca gigantesca com inúmeros comentários, né? Como é que Não, meu funciona? apartamento tem 55 metros quadrados, uma sacada de 1 metro quadrado, acho que é. 2 metros quadrados. Eu não sou muito bom em... Mas sacadinha Não, ouro, eu já né? tive vários livros, mas eu acabei reduzindo bastante justamente por espaço. E aí, hoje, normalmente um livro que eu compro, depois eu dou ele. E o aplicativo que eu uso para estudar a Bíblia se chama Logos. É bem legal. Tem gratuito, dá para fazer bastante coisa no gratuito. É uma ferramenta boa, porque querendo ou não, hoje tu consegue render muito mais. Esse é o lado bom, né, da tecnologia. Sim. Às vezes tu não tem acesso a comentários. Sim. Para quem não sabe, às vezes um comentário, uma série de comentários bíblicos bons e é R$1.500. Sim. Entendeu? Pra tu comprar uma boa bíblia de estudo passa às vezes de R$100, né? Então são investimentos que às vezes tu tem com aplicativos, né? Mas eu sugeriria esse Logos. A própria Bíblia, né? É um livro caro, assim, né? Acho que às vezes quem é crente tá muito tempo em volta de Bíblia, às vezes em casa tem vários. Mas pensa, é um livro com centenas de páginas, né? E é realmente caro. Mas o Logos, então, se você tiver curiosidade, né? Procura aí. Tem depois. em português. É bem legal, tem acesso às versões, quem quiser. Hoje tem muito recurso, é isso que eu falo, né? Pra quem quer dar uma aprofundada, principalmente no aspecto de estudo bíblico. Tu acha no YouTube. Essa semana mesmo tu me mandou lá um link do YouTube lá do pessoal falando sobre grego bíblico. Então, o que talvez há menos de 20 anos atrás, meu pai não é tão velho, meu pai tem vai fazer 60 anos daqui um pouco. Mas ele disse que, tipo, para eles terem acesso às coisas, meu pai tinha que pedir para um professor dele, às vezes num gravadorzinho, traduzir do alemão para o português para ele ouvir um comentário bíblico. Entendeu? Isso faz, sei lá, 30 anos, 35 anos que ele tá formado. Hoje tu vai no YouTube e tem um cara traduzindo do grego pro português para ti, entendeu? Não que tu não possa estudar as línguas originais, acho que tem um valor impressionante, mas hoje uma pessoa leiga, né, tem acesso a comentários que há 30 anos atrás estava trancado só nas melhores bibliotecas de teologia, né? Que pastores mega experientes, com muita bagagem, talvez nem, né? Isso Verdade. É incrível, realmente, esse tempo que a gente tá vivendo, né? E dá pra usar a internet não só pra brigar ou ficar se treteando por aí, né? Exatamente. Acabei de olhar pra um rapaz da técnica aqui que gosta de fazer isso. Não. Depois vai rolar aquela conversa, aquele aconselhamento. Pistolou. Cara, mas agora sim, ó. Poxa, é muito massa isso, mas já rolou em algum momento uma vontade, tipo assim... não, cara, o rapaz da técnica faz barulho, derruba as coisas, quase quebrou o notebook do pastor. Vou desistir dessa vida de pastor. E você, tipo, músico que tu falou. Já rolou um momento assim na tua vida? Já, acho. Que nem eu falei. Acho que em qualquer profissão tu acorda naquele dia que tu diz assim, não tô afim de ir trabalhar. Não. Porque, é isso que eu falo, esse aspecto da vocação e tomara todas as pessoas do mundo, né? Mas os cristãos que eu considero pessoas privilegiadas por terem acesso a Deus e a palavra de Deus, entenderem qual que é a sua vocação. E quando a gente entende isso, quando eu quero dizer vocação eu entendo que Deus me criou, me fez o meu design de acordo com a minha personalidade para tal função na sociedade. Tu vai fazer aquilo feliz, vai ter momentos difíceis, mas tu vai te manter naquilo. Com certeza. Já tive momentos, né? E eu lembro de uma palavra, até tinha deixado marcada, que é de João 19, que pra mim... Por favor, que eu... não. Autoridade bíblica, vai que marra. Não. Minha receita de óculos aqui dentro. Não, na verdade é quando acontece
João 19, não, a autoridade bíblica é João 21, quando Jesus aparece para os discípulos, logo que eles voltam a pescar, não sei se vocês lembram dessa história, né? E aí ele fala Vai abrir aí tua da beira... Bíblia em casa. Aí, Isso, João 29. E aí, quando mais específico no versículo 7, e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então essa história toda é que os discípulos estavam decepcionados, voltaram a fazer o que eles estavam acostumados a fazer, e Jesus aparece, então o discípulo que amava, que todo mundo diz que é João, né? Então a gente diz que é João também, fala que é Jesus. E Pedro, aquele jeitão dele, pula também no mar e vai encontrar ele. Então eu acho que várias vezes a gente tem uma tendência a querer voltar ou deixar de fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Independente do que Jesus te chamou para fazer. Às vezes tu cansa, tu enche o saco, tu passa por uma situação difícil, tu perde algo, tu perde as esperanças. Diz, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Entendeu? E aí tu precisa de uma... eu não ia usar uma palavra difícil, mas não precisa. Mas tu precisa de uma aparição de Jesus ou uma experiência que renova isso, entendeu? Sim. E acho que isso faz parte do ministério, mas isso faz parte de um casamento, quando uma pessoa daqui a um pouco tá pensando em desistir. Tu precisa de novo ter uma experiência. Com meu marido, com a minha esposa? Não, é com Deus. Ou talvez tu tá pensando em desistir da fé, ou tu tá pensando em desistir... esse pra mim é algo que faz parte da caminhada cristã. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa experimentar essa presença de novo, né, de Jesus. Com certeza, voltar talvez aos porquês, né? Por que saímos para essa jornada, né? Exatamente. Cara, sobre isso, essa parte, assim, de desistir e motivação e tal, é verdade que pastor é uma profissão solitária? Tipo, que eu já ouvi assim na internet, às vezes falando, ore pelo seu pastor e tal, não sei o quê, que pode ser uma coisa solitária, alguma coisa assim. E como que tu enxerga isso, assim? Tu acha que é, acha que não é? Como talvez seja pra ti? Não precisa dizer, tipo assim, sim. Sim, começa a chorar. Não, acho que depende, cara. Acho que tem muitos momentos que podem ser. Por que eu digo isso? Porque tem coisas, como de qualquer outra profissão, e eu volto nesse assunto, que só quem é da profissão vai entender e não tem com quem conversar. Sim. Do tipo, tu passa por uma situação difícil, de um aconselhamento, às vezes, de todo tipo. Tem coisas que eu não falo nem pra minha esposa. Sim. Porque não tem por que ela saber de algo, de outra pessoa, que talvez ela, sei lá, vai julgar a pessoa, né? Não que minha esposa seja uma pessoa que julga. Anota, bota isso em highlights. Assim. Mas, ou daqui um pouco, porque ela não tem nada a ver com o assunto, ou ela não tem nada que ela possa fazer sobre o assunto. E às vezes até é difícil pra quem tá de fora, né? A gente, tipo assim, que não tá na profissão, entender a dimensão, né, de uma situação. Né? Então, eu acho que pode ser, acho que o pastor tem que cuidar pra não ficar solitário, né? Tem algumas frases de efeito que eu não gosto, né? Pastor é uma profissão solitária, ou quem gera ovelha, não é pastor, sabe aquelas coisas? Desculpa às vezes pra não... De caminhão, assim. Exatamente. Então, pode ser, cara. Acho que vão ter momentos que vão ser, mas, de novo, o cara precisa se mover por convicções pessoais e espirituais, né? Sim. Como lidar com esses momentos e tal, assim? É tipo, na tua experiência, procurando cara mais velho, conversando com um grupo, sei lá, grupo de apoio de pastores anônimos, assim, não sei. Acho que sim, acho que precisa, talvez o maior erro, justamente por se criar esse estigma do pastor ser pastor não tem ninguém para conversar, ou é procurar alguém que possa ser um mentor no qual tu possa conversar, possa dizer o que tá passando, quais são as expectativas ou quais são as dificuldades, porque ninguém foi feito para andar sozinho, né? Isso é algo que eu tenho para mim. Então, se um pastor, e qualquer pessoa, se qualquer cristão, ele acha que ele se basta, né? A chance dele terminar mal é muito grande, ou muito maior, né? A chance dele perceber que não se basta é grande. Cara, pra terminar então, se tu tivesse que dar um conselho pro Isaac de 21 anos, e aí já mistura essa pergunta com a última, já tipo assim, que conselho tu daria pro Isaac de 10 anos atrás e pra alguém que pensa hoje, tipo assim, escutei o Isaac, que legal, quero muito isso, participar dos Pastores Anônimos, entendeu? Que conselho tu daria pra essa pessoa? 10 anos atrás. Pro Isaac de 10 anos atrás ou pra alguém que quer seguir os mesmos passos que...
10 anos atrás, faltava alguns meses pro meu casamento. Eu ia dizer, podia ter casado antes, Ó, né? Pra quem tá ouvindo isso aí, não fica se enrolando pra casar. nem enganando a menina. Exatamente, exatamente. E Ou um menino, né? Não, se for... Ficou estranho, mas vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus. Eu prefiro não me manifestar. Amém. Como é que é? Guarde-se. Eu acho que um conselho que eu daria pra quem quer ir pro ministério pastoral, tu perguntou? Sim. Eu acho que tu precisa primeiro buscar isso em Deus e não forçar a barra. Aham. Vai acontecer. Acho que o maior erro que pode acontecer é alguém querer forçar o tempo que Deus fez. Porque pode ser no lugar que tu tá, pode ser que não seja no lugar que tu tá, pode ser da forma que tu espera, pode ser que seja totalmente diferente do que tu espera, porque às vezes a gente espera coisas de Deus, mas diz, tá, Deus, eu quero que seja assim, assim e assim, né? Número 1, número 2... Como se fosse um gênio da lâmpada. Então, acho que é isso. Cara, que massa, então. É isso aí. Muito obrigado por esse momento da gente trocar essa ideia, dar umas risadas aí. Espero que tenha sido um momento divertido, instrutivo para você também. E qualquer coisa, continue nos acompanhando. Vamos ter muitos outros episódios ainda, se Deus permitir. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Compartilha aí com seus amigos se você gostou. Ou compartilha até pra falar mal também, né? Isso não precisa pedir. Exatamente. Então, gente, um beijo. Valeu. Tchau, tchau.